Bom, galera, mais um vídeo a pedidos da galera que comentou lá no nosso vídeo de Cuba. Muitos comentários lá. Para quem não viu ainda, tá no izinho aqui em cima, nosso vídeo de Cuba. Muita gente pedindo para fazer um vídeo sobre a Venezuela. Bom, estivemos lá na Venezuela exatamente há um ano atrás. Mas daí você vai dizer, mas você não sabe nada da Venezuela agora. Sabemos. Temos a nossa experiência que estivemos lá há um ano atrás e temos notícias de lá que recebemos dos nossos amigos. Fizemos muitos amigos quando passamos por lá. E eles nos mandaram notícias quentíssimas que vamos passar para você nesse vídeo agora. E vai ser no mesmo esquema do vídeo de Cuba. Vamos botar aqui um assunto em pauta e vamos debulhar sobre o assunto. Primeiro tópico, comida. Bom, como todos sabem, a situação está muito grave na Venezuela. Não é que não tenha comida. Tem comida, mas é muito caro para eles. Então, o que eles recebem de salário não consegue comprar comida suficiente para todo mundo, para eles, enfim. Todo mundo da família, que eu digo, né? E não tem variedade também. E as coisas que tem no mercado, há um ano atrás, quando a gente foi, era o arroz que estava sendo porcionado. Hoje em dia, a maioria dos mantimentos estão sendo porcionados. O que significa esse porcionado? Em vez de vender 1 quilo de arroz, eles recebe-se bem 1 quilo de arroz do Brasil, por exemplo, e eles dividem em pequenas porções de 100 gramas e vendem aquelas 100 gramas a preço exorbitante. Então, quando a gente estava lá, isso só acontecia só com arroz e com feijão. Na época era só isso que estava em falta. Hoje em dia, com tudo, com açúcar, com café, até café, eles vendem em pequenas porções de 100 gramas. Uma coisa que é muito comum na Venezuela são as arepas. Então, são farinha de milho que eles misturam com água e sal, frita e botam recheio. A gente até fez uma receita, a gente vai botar aqui no vídeo para vocês que têm curiosidade para saber o que seria uma arepa. E um outro lugar que a gente visitou e a gente percebeu que na época que a gente foi não estava tão em crise assim, foi Mérida, porque é uma região como se fosse uma serra. Lá tem morango, tem muita área de muito cultivo, né, de hortifruti, muito legume. Então lá estava mais tranquilo. Porque lá tem muita região de serra, lá se desenvolve vaca, dá para criar vaca, tem mais bastante agrícola, leite, né? Mais agrícola, então lá a crise de alimentos não estava tão forte. Lá eles conseguem produzir e comer mais. Exatamente, mas também tinha crise, a gente chegou até a ver uma fila enorme no supermercado de lá. E com isso tudo as pessoas estão emagrecendo, sabe? A gente ouviu um relato de um amigo nosso que ele falou que ele tá comendo um ovo por dia, quer dizer, no café da manhã. Todo dia um ovo no café da manhã. Então você imagina, ele já era magrinho. E comendo só um ovo, a situação tá bem pior. Ele falou pra gente que tá emagrecendo real. Como eu falei, a gente chegou a testemunhar uma fila enorme em Mérida, nos supermercados. Então as filas continuam. Às 3 da manhã começa as filas. Só que às 3 da manhã. Só que o pior não é nem isso. O pior é que as pessoas estão se matando literalmente nas filas. Tem gente levando faca, tem gente levando arma. E estão matando as pessoas que estão na fila por causa de comida. E uma outra coisa também que nos relataram foi o aumento de pessoas buscando comida no lixo. Então, ver pessoas procurando comida no lixo se tornou cotidiano, se tornou normal. Não só adultos, mas como crianças também estão buscando comida no lixo. Então, essa é uma das situações mais grave. Inclusive, essa pessoa, esse nosso amigo, ele mandou um áudio, a gente vai botar aqui para vocês ouvirem e vocês também testemunharem o que está acontecendo. Población más pobre, que es comiendo de la basura. Es muy usual en cada basurero encontrar a niños y personas comiendo. O sea, literalmente yo tengo un basurero enfrente del apartamento donde estoy viviendo actualmente y ahí siempre hay personas comiendo de la basura. Complementando esse assunto da comida, eu vou falar aqui um programa do governo que se chama Caja de Comida, certo? Caixa de Comida. É um programa do governo que eles estão subsidiando uma cesta básica, vamos dizer assim, uma cesta básica bem básica,
que a preços mais baratos do que os preços normais do mercado. Muito parecido com a caderneta de alimentação lá de Cuba. E eu já chego nesse ponto que eu vou falar que é muito parecido. Bom, essa caixa de comida vem 3 kg de arroz, 3 kg de macarrão, algumas latas de atum, 1 litro de leite, farinha, 2 latas de azeite e feijão. Não souberam me dizer quanto de feijão tem. E o governo subsidia, ou seja, você não ganha isso, você compra a preço mais barato, ou seja, você consegue comprar um preço econômico. E o governo fala que isso é para uma família para um mês, só que os venezuelanos não falaram que isso não dá nem para uma semana. Se a família é grande, tem mais de 4 pessoas, é uma semana e olhe lá. Um amigo nosso que vive sozinho, ele recebe uma dessas sozinho, só para ele, e ele falou que só dá para 2 semanas para ele sozinho, certo? E qual é o grande problema dessa caixa de comida? Os produtos são de baixíssima qualidade, certo? Nessas palavras que ele falou pra gente. Por que baixíssimo? O macarrão, por exemplo, eles falaram que não é um macarrão normal que você bota e 6 a 7 minutos cozinha. O macarrão leva 20 minutos para cozinhar e depois que passou 20 minutos cozinhando, ele vira tipo uma papa, certo? O feijão, mesma coisa, 3 a 4 horas cozinhando na panela de pressão. O leite fala que vem do México. É um leite que os mexicanos fazem exclusivamente para mandar para a Venezuela e é um leite muito suspeito. Não parece leite, ele não levanta aquela nata do leite. Eles acham que não é nem leite, que é uma substância, um leite falsificado, um composto químico aí que parece leite, porque é muito ruim o leite. O arroz vem com coisas estranhas no arroz. Vem algumas sementes pretas estranhas, pedras, então eles têm que catar essas coisas do arroz, dessa cesta básica aí, que é muito estranho. E esses produtos, né, eles conseguem comprar barato. E se depois que acaba isso, eles têm que comprar as coisas no mercado. E agora eu vou passar aqui o preço de algumas coisas para vocês. Lembrando que quando a gente fez esse vídeo, o salário mínimo estava em 5 milhões de bolívares. Já na parte de economia eu vou explicar como é que funciona o dólar, quantos é. Mas né, nessa época aí, 5 milhões era mais ou menos $1. Certo? Esse é o salário mínimo, $1 por mês. Depois eu vou dizer que aumentou, hoje, segunda-feira, aumentou o salário, já vou chegar nessa parte, mas com um salário mínimo, 5 milhões de bolívares, hoje $1 está valendo 5 milhões de bolívares. Você consegue comprar, por exemplo, 2 quilos de arroz, porque 1 quilo de arroz custa 3 milhões de bolívares. A carne custa 12 milhões de bolívares, 1 quilo. Ou seja, com um salário mínimo você não compra nem 1 quilo de carne, você compra meio quilo de carne. Tem restaurante para você ir comprar? Tem. Ainda está funcionando os restaurantes, pizzaria e tal, mas quanto custa isso? Uma pizza média para 2 pessoas, mais ou menos, custa 15 milhões de bolívares, certo? Esse é o preço, ou seja, 3 salários mínimos para uma pizza. Isso, para que se você está vendo esse vídeo fora de época aí, mas no futuro, estamos falando em agosto, final de agosto de 2018. E todos esses preços que eu falei muda todo dia, porque lá está tendo uma hiperinflação. Então, se hoje eu falei que tá 3 milhões o quilo do arroz, se você viu esse vídeo depois da manhã, provavelmente já está 6 e assim vai. Todo dia cresce, certo? E como é que faz para conseguir essa cesta básica do governo a preço subsidiado? Você precisa do Carnet de la Pátria. O que é o Carnet de la Pátria? É uma coisa parecida com a caderneta lá de Cuba. Então você precisa ter esse documento, o Carnet de la Pátria, no seu nome. E com isso você consegue ir no mercado e comprar uma por mês. Porém, não é toda a população que tem esse Carnet de la Pátria. Para você adquirir esse Carnet de la Pátria, você precisa ser meio que favorável ao governo. Ou seja, você tem que chegar lá e dizer que votou no Chávez, ou votou no Maduro, ou vai votar no Maduro, que você é simpatizante do governo, e você vai lá. E esses venezuelanos falaram que é uma maneira de controlar a população. E para saber, para eles terem um controle de quem está favorável ao governo e de quem não.
certo? Então, se você vai lá e dizer, eu amo Maduro, eu apoio o governo, você ganha o Carnet de la Pátria. A diferença desse Carnet de la Pátria para a caderneta de controle de alimentos de Cuba é que ela é muito mais ampla. Lá em Cuba, essa caderneta serve só para comprar alimentos mais baratos. Na Venezuela, ela serve para um monte de coisa. Por exemplo, serviços públicos. Você precisa de um serviço público, porque na Venezuela tudo é público. Então, por exemplo, serviço de transporte de ferry, por exemplo, a Isla Margarita, é público. Então, se você tem a caderneta, o Carnet de la Pátria, perdão, o Carnet de la Pátria, você vai conseguir comprar barato. Se você não tem, você vai ter que comprar no mercado negro. Então, se você tem o Carnet de la Pátria, você consegue comprar as coisas mais baratas. Só que a maioria das pessoas não tem, não souberam me informar quantas pessoas tem, quantas não tem, mas quem não tem, acabou se criando um mercado negro. Então se cria um mercado negro para você conseguir adquirir as coisas sem o Carnet da Pátria. E óbvio que você vai pagar muito mais caro, certo? Exemplo, gasolina. A gasolina, quando a gente foi lá, estava muito barato. Você pagava assim 100, 200 bolívares e enchia o tanque. Isso é centavos de reais para encher o tanque. Não, e a fila gigante. Fila gigante nos postos. Isso quando a gente estava lá. Hoje, a gasolina está um pouco mais caro. Ainda é barato se você tiver o Carnet da La Pátria. Então você chega no posto, você tem o Carnet da La Pátria, você paga ali 1.000, 2.000 bolívares, que ainda assim é centavos hoje. Você enche o tanque, beleza. Agora, se você não tem o Carnet de la Pátria, você vai pagar o preço internacional em dólar, $80 para encher o tanque. Isso é impossível, é uma cifra inimaginável em milhões de bolívares que nenhum venezuelano consegue. Então, para abastecer, precisa do Carnet de la Pátria. Por que o governo fez isso? Porque os militares, mais tarde eu falo sobre os militares que são corruptos lá, e a guarda bolivariana lá é muito corrupta. Esse pessoal está pegando a gasolina, levando para a Colômbia, levando para o Brasil e vendendo. Então é uma maneira do governo controlar e não deixar essa gasolina sair do país. Com o Carnet de la Pátria também você paga barato água, luz, gás de cozinha e outras coisas. A luz está com um problema muito grave, está tendo apagões direto. Por exemplo, em Caracas teve um apagão esses dias de 7 horas que congestionou toda a cidade, os metrôs pararam. Então o sistema elétrico está horrível. Em Zulia, que é o estado onde fica Maracaibo, né, que a gente foi lá também ver o fenômeno dos relâmpagos de Maracaibo, é uma cidade muito quente, muito quente. As pessoas precisam de ventilador para dormir porque não tem condições. Então lá ficou uma vez aí, semana passada, 72 horas sem luz, certo? Lá em Zulia, no estado de Zulia. As pessoas tiveram que dormir na rua porque o calor lá é horrível. Imagina o Nordeste brasileiro, é a mesma coisa, o clima é horrível, assim, tipo Manaus, assim, um calor, um bafo assim quente, e as pessoas não conseguiam dormir porque não tinha luz. A gente até esse tipo e falta d'água também. Tá acontecendo muita falta d'água, as pessoas têm que quando tem água, tem algumas horas por dia tem água. Nesse momento as pessoas abrem toda a torneira e guardam o máximo de água que der em bombona, em caixa d'água, para passar o resto do dia. E a gente vivenciou isso já naquela época, ano passado, quando a gente foi para a Isla Margarita. E lá na Isla Margarita chega a primeira crise e a gente viu em loco. E, por exemplo, só tinha água uma vez por dia. Por exemplo, era 6 horas da tarde. Era a hora que a gente abria as torneiras tudo, guardava água pro dia inteiro. Detalhe, durante 15 minutos. Exatamente. Então, durante 15 minutos a gente enchia as bombonas que tinha para usar água para lavar roupa, quase impossível. Para tomar banho, enchia uma bombona d'água. E sem contar os apagões de luz e etc, etc. E agora, esses problemas que a gente viu na Isla Margarita ano passado, chegaram agora em Caracas. Então, Caracas às vezes fica 7 ou 15 dias sem água, certo? Tá muito complicado. Ou nesse sistema aí de água só 15 minutos por dia e acabou. E falando em Isla Margarita, o sistema de ferry que liga o continente em Porto La Cruz até a Isla Margarita, esse ferry era privado. A empresa Conferri, o governo, não sei se comprou ou tomou a empresa Conferri, há anos atrás, acho que no tempo do Chaves, se eu não me engano. E quando o governo assumiu esse serviço, ou seja, o governo monopolizou o sistema de balsas até a Isla Margarita, quando o governo assumiu,
a Confferre tinha 11 balsas operando. Hoje, existem apenas 2, certo? E uma dessas 2, misteriosamente, numa madrugada dessa aí, amanheceu afundada. Simplesmente afundou um ferry. Para quem não sabe, ferry são aqueles barcos gigantes que levam um monte de carro, caminhão para a ilha. Ou seja, o governo assumiu o sistema de balsas e o sistema agora tá parado para chegar agora na Isla Margarita só de avião, e avião é caro. E um detalhe, esse ferry que a gente andou é um ferry novo, ele não tava caindo aos pedaços, era novo, velocidade boa, confortável. Isso ano passado, quando Isso a gente foi, passado. ainda tinha ferry funcionando, mas hoje parece que não tem mais ferry. Exato. E sem contar, quando a gente foi, o serviço, como é um serviço do governo, era horrível o serviço. A gente ficou mais de 4 horas na fila para poder comprar o ticket do ferry para ir para Isla Margarita. Tá, vamos falar um pouquinho agora sobre a comunicação, né? No caso, a internet e telefone. Bom, as telefonias estão saturadas, tá caindo sempre, não funciona como deve funcionar. E não cobre todos os lugares da Venezuela. Então tá muito complicado esse lance da comunicação. Fora a censura na internet, né? Que, para variar, como países como o socialismo, tem muita censura. Então, Venezuela agora está aderindo à tecnologia da China. E para quem não sabe, na China é bloqueado o Google, o sistema todo do Google, como o YouTube, enfim, todas as plataformas que o Google cobre não funcionam na China, e a Venezuela também está fazendo o mesmo, como também já bloqueou o Wikipedia. E se alguém faz um vídeo falando mal da Venezuela, algum venezuelano, e posta na rede da Venezuela, eles tombam esse vídeo. E também uma das coisas que eles bloqueiam são sites de câmbio de dinheiro, né? Então não tem como você saber pela internet quanto está o câmbio do Bolívar para o dólar. Quando a gente foi, a gente usou a internet lá, a gente deu para provar um pouquinho como é que era o sistema de internet da Venezuela, e era horrível igual, entendeu? Mas dava para usava pouquíssimo, não conseguia transferir dados, coisas básicas a gente conseguia fazer. Mas agora a situação tá muito complicada. E a telefonia tá ruim também. Tá muito ruim. Você não consegue ligar, cai a chamada. Então piorou. Os venezuelanos falaram pra gente que o sistema piorou de um ano pra cá. Sim, tem, mas... E sem contar o boicote, funciona. agora novo boicote de alguns sites na internet. Exatamente. Tá, e o mais curioso é que eles bloquearam o site de pornografia. Não me pergunte por quê. É curioso, a gente decidiu botar isso aí no vídeo pra vocês saberem e também a gente não perguntou, eles que falaram pra gente, bloquearam o site de pornografia aqui. Mas tranquilo, é só... Vai entender, né? Vai entender. Vamos lá, galera. Outro assunto é dinheiro e inflação. Bom, quando a gente esteve lá ano passado, $1 valia 15 mil bolívares. Hoje, $1 vale 6 milhões de bolívares. Para você ver essa foto aqui embaixo, é uma nota fiscal de uma Coca-Cola que custa $1 e tá aí o preço. Quase 6 milhões, 5,9 milhões. Isso, uma Coca-Cola, que em todo mundo custa $1, lá custa 6 milhões de bolívares. E qual é o problema? Esse já era um problema que a gente tinha. Trocava dinheiro, saía com um caminhão de dinheiro e tinha que sair. Vou comprar um café, um monte de dinheiro. Hoje está muito pior e está muito escasso o dinheiro. Não existe o dinheiro em papel. Tudo é feito transação, cartão. E isso que acontece? O dinheiro em papel fica mais caro. Então, por exemplo, você quer comprar dinheiro. Você transfere, por exemplo, 6 milhões, você transfere 6 milhões de uma conta corrente para outra para o cara, e o cara te dá só 1 milhão, ou seja, você paga 6 milhões virtual e para você ter em espécie na mão 1 milhão. Então o dinheiro em papel vale mais do que o dinheiro virtual. E essa troca de dinheiro que eu estou falando é tudo no câmbio negro, tá? Porque o governo é maluco. O governo fala que $1 vale 100 bolívares, o que é impossível, que 100 bolívares não é nada, certo? E desde a época que a gente estava lá, a gente não podia usar cartão de crédito, porque o câmbio usado no governo, ou sacar dinheiro, o câmbio do governo realizado
era absurdo. Então a gente tinha que trocar o dinheiro no câmbio negro, porque esse é o verdadeiro câmbio que vale. Só lembrando, cartão de crédito internacional. Porque o deles lá, o deles pode usar normal. Porque o meu, ele daí convertia na moeda que o governo fala que $1 é 10, 100 bolívares, sei lá quanto é que era. E agora, como está muito mais alto, como $1 é 6 milhões, os bancos estão com problema, todo mundo está com problema de fazer o cálculo, porque você não consegue colocar tantos zeros assim na calculadora, dá erro. Então imagina, 6 milhões mais 6 milhões mais 6 milhões vezes 12, é uma loucura isso aí, certo? E daí o que o governo está fazendo? Nesse fim de semana agora, hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, todos os bancos estão fechados, todas as transações bancárias estão proibidas, porque o governo vai tirar 5 zeros do dígito. E vai transformar agora o Bolívar em... Como é que é o nome? Bolívar soberano. Bolívar soberano. Ou seja, o que era 6 milhões vai virar 60 bolívares soberanos, certo? Isso o Chaves já tinha feito, se eu não me engano, em 2008, ele já tinha tirado 3 zeros, porque já tinha inflação naquela época, quando o Chaves era vivo, em 2008, já tinha um problema de inflação muito grande, já estava nessa casa de 15, 20 mil aí, e ele cortou 3 zeros naquela época, agora cortaram mais 5 zeros. E esse negócio de tirar 5 zeros é a solução do problema? É claro que não. Isso aí é só um paliativo e provavelmente, isso os venezuelanos me falaram, provavelmente daqui a 6 meses ou 1 ano vai estar tudo valendo milhões de novo, vai estar tudo 6 milhões, porque não adianta, é hiperinflação, todo dia o bagulho sobe. Não adianta cortar zero hoje, que amanhã já vai subir de novo. Então eles estão recolhendo todas as notas, vão emitir notas novas de Bolívar soberano, já com menos 5 zeros. E mesmo o problema vai acontecer com o salário mínimo. Lembra que eu falei que o salário mínimo era 5, 6 milhões por mês? O governo acabou de aumentar o salário mínimo de 5 milhões para 180 milhões de bolívares, certo? Isso bolívares, não esse Bolívar soberano. 5 milhões para 180 milhões. Isso é bom? Não. Porque o que acontece? Aumentou o salário mínimo 36 vezes. O que vai acontecer? Todos os preços de todas as coisas também vai subir 36 vezes. Então, se um pão hoje custa 1 milhão, amanhã vai custar, depois do aumento do salário mínimo, vai custar 36 milhões. Então, ou seja, não adianta de nada aumentar o salário mínimo, que tudo aumenta na mesma proporção. Só com esse burburinho aí de que vai aumentar o salário mínimo para 180 milhões, lembra que eu falei que o dólar custava 6 milhões? Hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, segunda-feira, dia 20 de agosto, o dólar já está 10 milhões. E o cálculo para quarta-feira, quando abrir de novo as negociações, quando o banco voltar a funcionar, já é para 14 milhões. $1, 14 milhões. Viu como o bagulho sobe assim, só com coisa assim. Não adianta querer cortar zero, aumentar salário mínimo, que a inflação está destruindo com o país. E isso é ruim para eles porque eles não conseguem comprar as coisas. Só para você ter uma noção, aqui nessa foto tem 3 milhões de bolívares, certo? E outra coisa, o saque diário que você pode fazer no caixa eletrônico é só 100 mil bolívares. 100 mil bolívares você não compra mais nada na Venezuela, certo? 100 mil bolívares não é nem um centavo. É nada, 100 mil bolívares. E é só isso que você consegue sacar no caixa eletrônico. Tópico segurança. Aumentou muito o roubo de celulares e a insegurança no país em geral. Então, por exemplo, agora está tendo um toque de recolher não oficial, mas um toque de recolher entre os moradores. Anoiteceu, o nego tá indo para casa, ninguém tá dando mole de ficar na rua, porque tá tendo muito assalto. O metrô de Caracas está tendo assalto quase todos os dias. Quando a gente foi, a gente não passou por Caracas. Muita gente aconselhou a gente, não vá para Caracas porque tá insuportável. Isso há um ano atrás. Tava Tava muito perigoso naquela época. Hoje em dia tá... Então, na verdade a gente diz La Margarita foi direto para Couro. Couro, E a gente não passou em Caracas com medo do que poderia vir a acontecer. Então também tem a questão dos militares corruptos. Então muita gente alertou a gente, olha,
quando vocês andarem na rua, não falam, não dê na pinta que vocês são estrangeiros, porque os militares eles param, eles não querem nem saber, e eles vão revistar vocês, e se eles acharem dinheiro, eles vão pegar, Pede propina, eles vão chantagear vocês de alguma forma, pegando algum documento. Então, tava muito perigoso, tava perigoso há um ano atrás, agora está extremamente perigoso. E a polícia não faz nada contra esses roubos. Então a polícia está mais preocupada em chantagear alguém, extorquir alguém para conseguir a grana dela também, do que coibir esses roubos. Então tá tendo roubo no metrô de Caracas, você chega para a polícia, se você me der uma grana eu vou atrás do cara. Então você tem que se preocupar com os bandidos que estão esfaqueando e roubando o celular à torto direito aí, e também tem que se cuidar com a polícia, porque a polícia tá querendo chantagear também. Um dos roubos que aumentaram muito foram de casas e estabelecimentos. Eles estão invadindo, eles estão roubando as pessoas dentro de suas casas. Então tá muito complicado. Saúde. Então, vamos falar um pouquinho sobre a saúde. Alguns postos de saúde funcionam, porém não tem os insumos, não tem medicamento. Também, alguns também não tem médico para te atender. E se você precisa de uma cirurgia urgente, e você vai ter que procurar um sistema de saúde privado, porém você vai ter que pagar, por exemplo, até uma anestesia. Então, você vai pagar muito mais caro. Exatamente. E ainda assim você tem que levar todo o seu material. Você vai ter que levar anestesia, material cirúrgico, tudo, porque não tem. Você se vira para achar e leva. Então, você imagina, se não tem comida, vai ter insumos para hospitais. Então, tá muito complicado. Outro tópico, educação. Bom, a educação não mudou muito, porque está todo mundo preocupado com comida e segurança, então a educação já era ruim, continua pior do que nunca. Então a educação, escolas fechando porque não tem material, a doutrina que é ensinada no colégio, quem determina é o governo, isso sempre foi desde que Chaves assumiu e ainda é hoje. Porém, tem escolas fechando, professor mal remunerado, como no Brasil, como em qualquer lugar, professor mal remunerado. Educação não é lá essas coisas. E isso em todos os níveis, desde o primário até a faculdade. Tá pegando geral, tá tudo ruim, é difícil para todo mundo. Vamos falar agora do tópico imprensa. Então, imprensa é aquilo que a gente sabe, né? É doutrinada, só fala o que lhe convém, então não tem aquela liberdade. Igual está acontecendo com a internet, a imprensa é a mesma coisa. E se fala mal do governo, o governo vai lá e tomba. Blogs, jornais periódicos na rua, tudo o governo confia se falar mal do governo. E o último tópico é a migração em massa dos venezuelanos. Perguntamos, e aí, tá todo mundo querendo sair daí? Sim, tá todo mundo querendo sair. O governo põe alguma barreira para isso? Não. Qualquer um pode sair. Porém, recebemos um vídeo, tá aqui o link na descrição do vídeo, o Maduro falando mal pra caramba de quem sai. Chamando de vagabundo pra cima, que quem sai de Venezuela não ama o seu país, bando de mal agradecido, de ingrato e blá blá blá. Olha, assista esse vídeo, tá em espanhol, mas dá pra entender, Maduro sentando malho. E a migração, sair do país tá muito difícil, porque os ônibus... Quando a gente foi, os ônibus já eram terríveis, caindo aos pedaços. Só que hoje eles estão todos quebrados. Não tem mais peça de reposição. As peças que vêm de fora, importadas, não chegam. Então os ônibus estão todos quebrados. Então, por exemplo, quem mora em Caracas, que é a grande concentração de pessoas que vivem em Caracas, não consegue sair do país porque não consegue chegar na fronteira. E mesmo assim ainda tem os doidos lá que vão a pé até a fronteira. E é aquilo que vocês estão vendo lá em Pacaraima. Gente em massa saindo para o Brasil, também na outra fronteira lá com Colômbia. A gente teve lá em Pacaraima também, a primeira cidade ali é Santa Helena do Arenho, onde é que fica o Monte Roraima. A gente foi lá no Monte Roraima, bem legal, mas lá também o turismo está parado, porque ninguém está entrando para fazer... Com medo, né, de fazer turismo. Com medo de fazer turismo normal. No Monte Roraima, muito bonito o Monte Roraima, mas infelizmente não tem como, porque o tour dura 6 dias... E tem que ter comida para os turistas. Não tem comida nem para as pessoas, imagina para os turistas. Exatamente. Certo? E fora que quem se aventurar ainda pegar o seu carro, quem tiver carro caindo nos pedaços, se aventurar de carro de Caracas até a fronteira, corre o risco de ser assaltado, que tem assalto a carros nas estradas, ou pelos bandidos, ou por quem? Pela polícia, pelos militares, pode ser assaltado também pela polícia. Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para nos ajudar. É isso aí. Valeu!